Como surgiu o jornalismo na tua vida? O jornalismo surgiu na minha vida muito inspirado pelo meu pai. Desde criança, ele gostava de ler histórias. Meu pai e a minha mãe são professores, meu pai também é advogado, mas também é professor. Então eles sempre me instigaram a ler, a ter curiosidade. E o meu pai me ajudava também a escrever as redações quando eu era criança e não tinha muita inspiração. Então ouvir ele contando aquelas histórias todas me fez gostar do jornalismo, assim. Mas eu tinha muitas dúvidas. Eu gostava de jornalismo, de direito, porque meu pai é advogado, e também de psicologia. Eu seria uma péssima psicóloga, mas eu tentei. Como foi a faculdade? Então, aí eu passei pra direito e passei pra jornalismo e psicologia na URGS eu não passei, fiquei na suplência. Na dúvida entre qual optar, acabei indo pro jornalismo. No início eu queria publicidade e propaganda, tava muito na dúvida, então assim, é normal a gente ter dúvida, não ter certeza ainda na adolescência do que a gente quer fazer. Aí quando eu comecei a fazer as cadeiras, que são as mesmas no início da faculdade, né, o curso de Relações Públicas, Publicidade, Propaganda e Jornalismo, que eu estudei na PUC, aqui do Rio Grande do Sul, eu fui gostando cada vez mais do jornalismo, e aí eu tive certeza, não, é jornalismo, não é publicidade. A faculdade foi um período muito enriquecedor, eu aprendi muito, mas eu queria fazer jornal impresso, eu queria ser jornalista de outra área, não de televisão. E aí a vida acabou me levando para esse meio aqui, e hoje eu sou completamente apaixonada. Como foi o teu início profissional? Eu comecei na assessoria de imprensa de estagiária do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então eu comecei lá, fazendo releases das sentenças dos desembargadores do Tribunal Regional Federal. Depois eu acabei vindo para a televisão a convite da Cristiane Finger, que eu amo de paixão, que é a minha mestra, assim, ela que me colocou na TV. Comecei no SBT mesmo, como estagiária, aqui no ano de 2002, 2003. Depois eu acabei indo para a RBS TV, fiquei 1 ano e 10 meses em Santo Ângelo, onde eu era repórter. De Santo Ângelo eu fui para Caxias do Sul também, na RBS TV, onde eu apresentei o Jornal do Almoço da Serra Gaúcha de 2004 a 2008. 2006 a 2008. Em 2008 eu recebi o convite da própria Cristiane Finger também para voltar ao SBT-RS, e aí eu retornei aqui para essa casa. Na tua opinião, o que faz o jornalismo diferente das demais profissões? Para ser jornalista tem que gostar. Eu acho que o que diferencia o jornalista de várias outras profissões é que é um bando de gente apaixonada. Todo mundo é muito curioso, todo mundo ama o que faz. Ninguém se importa de trabalhar fim de semana porque a notícia não tem horário para acontecer. Então é um bando de louco apaixonado, assim. Você fala com qualquer jornalista, ele não troca a profissão por nada. E se trocar é porque lá no início não tinha aquela vocação, foi no entusiasmo mesmo. Mas quem é jornalista sabe que trabalha em qualquer hora, qualquer horário, qualquer lugar, qualquer dia da semana, porque a notícia acontece quando a gente menos espera. E o que é legal, eu acho, do jornalista é que a gente convive com tantas pessoas diferentes, tantas histórias diferentes todos os dias. Eu conheci tanta gente legal, assim, que isso enriquece a nossa vida pessoal. Então é difícil até às vezes ser imparcial, como se fala, o jornalista tem que ser duro, imparcial. Eu acho que cada vez mais o jornalista traz as experiências dele e compartilha com quem está em casa, porque a gente quer ver ser humano na TV, não quer ver uma máquina só de ler notícia, é a minha opinião ao menos. Qual fato ou reportagem marcou a tua vida? Então, todo mundo tem uma super cobertura, né? A que marcou a minha vida foi, na verdade, uma reportagem até bem simples, mas que mudou a vida de uma criança de 4 anos. É o menino Gabriel, lá de Viamão. Até se o Gabriel estiver assistindo agora, um beijo pra ti. O Gabriel, pequenininho, tentava fazer há 2 anos, se não me engano, ou 2 anos e meio, uma cirurgia pelo SUS, estava na fila. E ele não conseguia de jeito nenhum. E a gente conseguiu, a gente colocou a história dele no ar, eu fiz a reportagem, fui até a casa dele e uma pessoa, um empresário, se prontificou a pagar e a gente acompanhou todo o tratamento dele, a cirurgia dele, a recuperação dele. E o Gabriel com certeza hoje está lindo, forte, correndo por aí. E eu ajudei, isso me deixa muito feliz. O jornalismo está em processo de transformação. Como tu enxerga o jornalismo atual e o futuro dele? É um pouco aquilo que eu já comentei, eu acho que o jornalismo mudou muito, nós não somos mais leitores de notícias, pessoas imparciais que estão ou atrás de um jornal, ou atrás de uma câmera. Nós somos seres humanos e a gente traz as nossas experiências para as pessoas. Eu tento compartilhar um pouco do que eu sou,
Claro que a gente tem que se apegar ao fato que está acontecendo, mas tem muitas histórias que a gente conta, e se a gente trouxer um pouquinho do que a gente é e compartilhar com as pessoas, fica mais humano, fica mais verdadeiro. Não dá só pra ler o TP, aqui tá o TP, ó, tá desligado, mas aqui só vem as letrinhas que a gente lê durante o programa. Tem que ter um toque da gente, não dá simplesmente pra ler o que tá ali, tem que passar a verdade, eu acho, ao menos. Quais dicas você daria para os estudantes de jornalismo? Sejam curiosos, procurem cada vez aprender mais e ser multimídia. Eu acho que um jornalista hoje ele não pode mais só querer trabalhar na televisão, por exemplo, ou só querer trabalhar na revista, ou só trabalhar no jornal. Nós temos todos os meios interligados e principalmente a internet. Então assim, aprender um pouquinho de cada coisa para compreender o todo e ser um jornalista mais completo, mais multimídia. Quais as vantagens e as desvantagens de ser jornalista? Eu só vejo vantagens, é que vocês estão perguntando uma pessoa que é apaixonada. As desvantagens todo mundo fala, nós somos uma categoria um pouco desvalorizada financeiramente, o nosso piso salarial é baixo, então assim, o que eu vejo muito no meio é a reclamação de quem está começando, que realmente o salário talvez não seja aquele tão sonhado para quem está começando a carreira. Mas as vantagens são, você vai estar numa profissão que você ama, vai fazer o que gosta, vai conhecer muitas pessoas interessantes, e para mim, conhecer as pessoas é o principal, só isso já vale estar nessa profissão. O que é jornalismo? Jornalismo é poder justamente contar histórias e viver outras vidas. A gente até é um pouquinho ator e atriz, só que a gente não conta histórias de ficção, a gente conta histórias da vida real. Então, pra mim, ser jornalista, o que é o jornalismo é contar histórias. A gente vive um pouquinho a vida do outro e conta pra quem tá longe e não teria acesso a essa história e vai ter acesso através do nosso olhar. Como é ser reconhecida nas ruas pelo público? Ah, eu adoro quando alguém vem pedir pra tirar foto, quando alguém vem conversar. Gosto ainda quando as pessoas assistiram alguma reportagem e vêm repercutir com a gente. Ah, eu gostei daquela história, eu não gostei. Críticas também, as pessoas criticam a gente na rua. Ah, não gostei daquela opinião. E isso é legal, as pessoas compartilharem, porque o jornalismo tá ficando cada vez mais humano. E ter esse feedback pelas redes sociais mesmo, nem todo mundo encontra a gente na rua, mas ter esse feedback pelas redes sociais é muito gratificante. Faz o convite para assistir o teu jornal. Ah, com o maior prazer. Gente, tá todo mundo convidado para ficar bem informado com o SBT Rio Grande, segunda edição. O logo não tá aqui atrás, mas o logo tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. SBT Rio Grande, segunda edição, de segunda a sexta às 7h20 da noite no SBT RS. Eu tô esperando.